Sabe com quem você está falando? Só quem já ouviu essa frase pelo menos uma vez sabe bem que tudo que vem depois dela geralmente envolve emoções como raiva e medo. Mas já se perguntou o que nos leva a falar desse jeito? Talvez até mesmo você. Já se perguntou o que nos leva a querer andar com quem nos coloca para cima? Talvez até para cima demais. Já se perguntou o que leva um líder a interromper a equipe o tempo inteiro numa conversa e a aprovar ideias que beneficiam mais a sua imagem do que a imagem da empresa? E, curiosamente, pode estar no medo a resposta para essas 3 perguntas. Mas até aqui, você já percebeu que a gente não vai ter uma conversa confortável, não é mesmo? Ainda assim, eu convido você para participar dela comigo. Só que para isso nós vamos precisar fazer um combinado. Você promete para mim que não vai olhar para um lado e dizer assim: nossa, parece que ela está falando daquele cara lá da empresa. Ele faz exatamente assim. Porque eu quero que você me prometa que vai olhar para si e se responder o que pode ser melhor em mim. Porque essa é a única mudança possível e é ao mesmo tempo a mais difícil de ser feita. Mas vamos voltar ao medo. O consultor e psicólogo Carl Albrecht agrupou nessa pirâmide aqui os 5 grandes medos da humanidade. Segundo ele, todo e qualquer medo que você sinta deriva de pelo menos um destes aqui. Desde a ameaça real de cair de um prédio alto e morrer, que está ali na base da pirâmide, até vou negar esse convite porque tenho medo de esquecer o texto diante da plateia, lá no topo da pirâmide. E é para o topo da pirâmide que eu peço a sua atenção, para o medo da morte do ego. Porque se você não se expõe na internet, porque tem medo que comparem o seu trabalho com o do concorrente e achem o concorrente melhor, se você nega com frequência convites para falar em público, porque tem medo de que descubram que lá no fundo você não é tão competente assim, ou se pelo contrário, você fala de si o tempo inteiro, do quanto você é especial, do quanto as suas ideias são boas. Eu sinto dizer, mas em todas essas situações, a voz do medo da morte do ego está ali, agindo como ela adora fazer, sorrateiramente. Você não percebe? Quando se dá conta, está agindo agressivamente, autoritariamente ou simplesmente se calando. Eu jamais vou esquecer de 3 cenas que eu vi nos últimos anos e que ilustram muito bem essas situações. Na primeira delas, está um gestor que entra numa sala de reuniões para assistir aos resultados de uma campanha cuja ideia partiu dele. Só que a equipe mostra para esse gestor, com fatos e dados, que a campanha não deu certo, que ela não funcionou. E quando se dá conta disso, o gestor muda de assunto. Minutos depois ele volta para a pauta e pede para a equipe repetir a campanha, do mesmo jeito, sem mudar nada, cometendo os mesmos erros. Sabe por quê? Naquele momento, a voz do medo da morte do ego gritou no ouvido desse empresário, desse gestor. Mostra para eles quem é que manda aqui. Mostra o porquê você está nessa cadeira, do contrário, ela vai ser questionada. Mostra que a sua ideia é boa e vai funcionar. E é claro que ao adotar essa postura, elimina, pouco a pouco, o envolvimento e a criatividade da equipe. E é dinheiro da empresa jogado na lata do lixo. Numa segunda cena está uma competente empresária que chega num evento para falar sobre o seu negócio. Só que quando ela chega ali, percebe que tem um concorrente lá, falando antes dela. E o concorrente está indo muito bem. Naquele momento, a voz do medo, da morte, do ego, sussurra no ouvido dela. Se não for para ser a melhor ali, é melhor nem ir. Naquele momento, ela se encolhe na cadeira e comenta com a organização do evento: eu não estou me sentindo muito bem, não vou falar hoje não. E é claro que ao adotar essa postura e ao ouvir essa voz, o ego da empresária não corre mais o risco de morrer diante da plateia, mas com certeza morre ali a oportunidade de falar sobre o seu negócio, conquistar mais clientes, quem sabe,
e de aprender com aquela experiência. Na terceira e última cena, está um líder institucional que ganhou 5 minutos para discursar num evento. Só que, durante o discurso, por conta própria, ele decide falar por longos 20 minutos, cansando a plateia que já tinha ouvido falas antes e ouviria depois dele. Porque naquele momento, a voz do medo, da morte, do ego gritou no ouvido dele: você e as suas ideias são o que há de melhor aqui, mostra para eles. Eles estão sentados mesmo, você está com o microfone na mão, eles vão ter que te ouvir. E ao considerar essa voz, ele desconsidera a importante reflexão de que não é porque você tem alguém na sua frente que você vai ter a atenção desse alguém. Não é meu papel aqui propor soluções simples para situações complexas como essas que eu citei. Mas me cabe alertar. Lá, no caso do líder, que autoritariamente impôs suas ideias enquanto gestor, nesse líder institucional que agressivamente avançou no horário, na empresária que simplesmente se calou, aí e aqui existe uma voz. A romancista e escritora Annie Lamott compara essa voz com uma estação de rádio. Se nós não tomarmos cuidado, ela vai tocar 24 horas por dia na sua cabeça. Do lado direito, vai sair um fluxo contínuo de admiração por si mesmo, do quanto você é especial, do quanto você é importante, inteligente, do quanto as suas ideias são incríveis e do quanto você é humilde, claro. Do lado esquerdo, vai tocar alto um rap de desprezo, com todos os erros que você já cometeu, com todas as suas falhas, pontos fracos, do quanto você é desprezível. Essa voz é o ego. Essa voz precisa ser questionada. É fundamental tentar baixar o volume dela. E o mundo ideal é deixar o ego fora da sala. Porque o ego impede você de se comunicar. Para construir relações mais saudáveis, mais produtivas, é o ego que impede você de aprender com os próprios erros. E de se comunicar com leveza, e com autenticidade, com verdade. Não é uma tarefa simples questionar, baixar o volume dessa voz e deixá-la fora da sala, mas há pelo menos 3 grandes razões para insistir nessa missão. A primeira razão é que as pessoas não estão tão aí para você quanto você imagina. Nós saímos da adolescência, mas parece que a adolescência não sai de nós. Sempre que nós adotamos uma postura exibicionista ou retraída demais, por acreditar que as pessoas estão atentas a cada movimento seu e meu amigo, as pessoas não estão. Apenas faça o seu trabalho bem feito e siga seu caminho. A segunda razão é que só existe uma certeza: você vai errar. E nessa hora, a frase do livro O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, vai ser necessária. Se a sua reputação não for capaz de absorver alguns golpes, ela simplesmente nunca valeu de nada. E se a primeira e a segunda razões não foram o suficientes, eu tenho certeza que essa terceira vai ser. O ego é o principal responsável pelo efeito ouro de tolo. Você sonha com algo, você trabalha, você conquista, mas você não desfruta. E não desfruta porque está numa corrida imaginária, para uma linha de chegada inalcançável. Você merece mais, você merece mostrar que é melhor. Grita essa voz. E quer definição melhor de infelicidade do que essa? Preciso dizer isso para vocês. Eu nunca vi uma pessoa infeliz se conectar genuinamente com outras pessoas. E é claro que questionar, baixar o volume, deixar o ego fora da sala não é uma atividade simples, uma tarefa simples, e ela não vai ter fim. Mas 2 exercícios simples podem ser colocados em prática nesse caminho. O primeiro deles você pode aplicar sempre que for pensar numa conversa, no conteúdo de uma palestra, de um vídeo, e até mesmo em silêncio, enquanto estiver produzindo. Se responda: eu estou mais preocupado aqui em tornar as coisas melhores, não somente para mim,
ou mais empenhado em parecer ser o melhor? Porque talvez esteja nessa reflexão o começo de uma comunicação mais livre do medo de ver o seu ego morrer diante de uma plateia real ou só aí na sua cabeça. Talvez esteja nessa reflexão o começo de uma comunicação mais voltada para as pessoas. O segundo e último exercício vale caso o primeiro não tenha sido feito. Depois de uma fala importante, você pode pegar um papel, uma caneta, riscar a folha ao meio e de um lado você vai escrever o que você disse naquela fala. Do outro lado, você vai escrever o que você pensou quando disse. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício mais de uma vez, vai se surpreender com os padrões de pensamento que andam governando a sua comunicação. Mas sabe com quem você está falando? Com uma menina que desde os 3 anos ouviu dos pais, professores, que ela era talentosa, que ela iria longe. E ela acreditou nisso. Mas Sêneca nos faz pensar que um grande destino é uma grande prisão. E talvez ela se sentisse assim. Foi somente quando ela questionou e baixou o volume da voz do medo, da morte do ego. Foi só quando ela deixou o ego fora da sala que ela entrou de verdade para fazer o seu trabalho e de coração, pouco a pouco, tornar as coisas melhores não somente para ela. E nesse momento, coisas boas acontecem na vida dela. E esse TEDx é sem dúvida uma delas. Muito obrigada.